Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, esta é a continuação da nossa lição de número 2, Despertamento Espiritual, um Milagre. Nós comentamos até o tópico de número 3, quando estávamos falando sobre o cumprimento das promessas de Deus. E enfatizamos o subtópico da fidelidade de Deus em suas promessas e o fato de Deus renovar suas bênçãos durante um despertamento espiritual. E faltou-nos o subtópico 3, que fala sobre Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé e expectativa de oração. Deus cria um ambiente de fé, um ambiente de expectativa e um ambiente de oração. Deus cria um ambiente propício para as grandes operações do Espírito Santo. Deus cria uma atmosfera. Deus cria uma oportunidade para derramar grandes bênçãos sobre o seu povo. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, a Bíblia fala que o fogo no altar de incenso precisava continuar aceso. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Em Êxodo 30, versículos 7 e 8, é o altar do incenso. E lá em Levítico, no capítulo 9, é o altar de holocausto. O altar do holocausto ficava no pátio, bem à frente do tabernáculo. E o altar de incenso ficava no santuário, na passagem ou antes da entrada para o lugar santíssimo. Mas estes altares precisavam permanecer acesos. Eles são uma tipologia. Aquele fogo aceso, o fato de ser necessário que eles continuassem acesos, fala da necessidade. É uma aplicação que podemos fazer. A necessidade de a oração, o fervor, a consagração, a comunhão com Deus serem fatores da nossa espiritualidade que precisam continuar em constante atividade, em constante continuidade. Não pode parar, não é possível parar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nosso coração, pois está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 19, não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. É necessário que cada crente se esforce diante de Deus para manter uma vida equilibrada e para manter o seu altar espiritual em dia na presença de Deus. O altar consertado, o altar aceso, com a lenha sempre em disposição, queimando, ardendo, isto é, o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus. Hoje, como no dia de Pentecoste, Deus continua à nossa disposição. O problema da igreja é que outras prioridades foram aos poucos ocupando este espaço que deve ser exclusivo do Espírito Santo.
Mas como nos dias antigos, Deus mandou um grande despertamento. Esta é a previsão de Deus e a provisão de Deus. A provisão é que ele continua provendo o mesmo poder, e a previsão pela sua palavra é que ele quer derramar mais bênçãos, mais poder sobre o seu povo, despertamento espiritual sobre o seu povo. O quarto tópico fala que o despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. Nos dias de Daniel, ele orou para que houvesse quebrantamento, arrependimento e para que Deus abrisse as portas necessárias para que o povo recebesse o despertamento. Deus trouxe o despertamento, tocando no espírito do rei Ciro. Deus levantou Esdras, Deus levantou Zorobabel, Deus levantou em seguida Neemias, com a disposição de reconstruir os muros de Jerusalém. E com isso, o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele culto que a palavra de Deus determinava, conforme Neemias, capítulo 12, versículos 44 a 47. O culto foi restaurado a Deus. Primeiro, o altar foi restaurado. Segundo, o templo foi restaurado. Terceiro, o culto foi restaurado. E depois os muros foram restaurados. Perceba que começou pelo altar. O altar de Deus. Depois que o altar foi reedificado, porque o altar fala da adoração, fala de um ingrediente necessário para o culto a Deus. Depois o templo foi restaurado. E finalmente a cidade, os muros da cidade foram restaurados, falando-se assim de proteção, segurança e prosperidade para o povo de Deus naqueles dias. Perceba que não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de culto dos babilônios. Não. O culto foi restaurado na sua íntegra e é por isso que se fala de despertamento espiritual. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Que maravilha! Essa é a última parte da nossa lição de hoje. Desejamos sinceramente que o Espírito de Deus tenha liberdade de operar no seu, no meu, em nosso coração, na igreja, de um modo geral, para que o despertamento ocorrido nos dias de Daniel, posteriormente com Esdras, Zorobabel, Neemias e auxiliados pelos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, encerrou-se aquele período, pelo menos como está escrito, da antiga aliança após a restauração do culto. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.